Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.617 dólares. E hoje meu objetivo será fazer uma atualização técnica e de sentimento do preço. Vou mostrar para vocês aqui pontos importantes que eu acredito que o Bitcoin deve romper para a gente ir lá testar máximas importantes, né, 9.800 e além. E também vou mostrar pontos importantes que eu acho que o Bitcoin precisa manter para não reverter essa nossa tendência de alta. Além disso, eu gostaria de fazer também uma análise de sentimento, mostrando aqui indicadores importantes no TRDR, que seria o Long Short Ratio e o Order Book Depth Aggregation, vou falar um pouco desse indicador. Além disso, eu também quero relembrar a vocês alguns indicadores importantes aqui do Tensor Charts avançado e do Tensor Charts. Além de contextualizar vocês nesses indicadores, eu vou mostrar para vocês onde ontem, na correção que a gente teve, eram bons pontos para pensar em se acumular Bitcoin, já se antecipando a esse rompimento, tá bom? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, começo aqui do 1 hora da BitMEX para relembrar vocês que sim, o Bitcoin está numa tendência clara de alta em todos os tempos gráficos. Isso pode ser provado pelas nossas médias exponenciais de 72 períodos no 15 minutos, no 1 hora e no 4 horas. As três estão abaixo do preço, dando suporte a ele. Então é muito difícil o preço vir aqui e romper todas essas médias, né? Precisaria de uma demonstração de fraqueza muito grande. Então, quando a gente está num padrão de alta, claro, é uma grande oportunidade para a gente análise técnica. E o que a gente sempre faz nesses padrões são traçar padrões de continuação. Aqui, por exemplo, a gente teve uma bullish falling wedge e aqui a gente formou outra, né? Olha só, outra que era exatamente o que a gente queria ontem para pensar em entradas. E esses padrões, eles tendem a romper com a tendência, né, a favor da tendência. Então a gente tem muito claramente um rompimento aqui dessa região, o preço ultrapassou também os 9.600, o que é um bom sinal, tá? Eu realmente não ficaria muito preocupado aqui com o Bitcoin antes dele perder os 9.500. Os 9.500 que se provou um suporte ontem de madrugada é o ponto para mim que o Bitcoin deve segurar para ele alçar voos mais altos, ali quem sabe testando os 9.800 ou até mesmo os 10 mil dólares, tá bom? Porém, se a gente perder esses 9.500, ainda não é motivo para pânico, tá? É onde está, por exemplo, a nossa média exponencial no 1 hora. A gente ainda tem muito suporte aqui até os 9.300 e em especial também a gente tem uma zona no diário ali próximo dos 9 mil dólares muito forte também, né? A gente não pode esquecer essa zona aqui dos 9.200 até os 9 mil dólares no diário, que é uma zona muito importante. Então realmente eu vejo o Bitcoin numa situação bem interessante aqui, numa tendência de alta, correto? Mas Pablo, você vai entrar agora nesse rompimento? Eu vou tentar te explicar por que eu tipicamente não gosto de entrar nesses rompimentos, principalmente depois que ele já foi, né? Já passou aqui do rompimento do nosso padrão, que foi em 9.540 e já está acima dos 9.600. E além disso, eu vou te mostrar por que, tipicamente, o que a gente procura fazer é acumular antes desse rompimento, tá? Então, vamos lá. Para isso, eu vou utilizar alguns indicadores de sentimento aqui, explicando o que aconteceu ontem. Ontem, investidores, na nossa correção, vocês lembram o que a gente estava querendo que acontecesse? Que muitas instituições chegassem e colocassem ordens abaixo do preço. Vocês estão vendo que isso acontece? No nosso vídeo não tinha essas ordens ainda, mas logo depois dele essas ordens começam a aparecer, olha. Isso já é um ótimo sinal que o preço vai ter muita dificuldade em chegar e romper todas essas ordens para baixo, revertendo. O que a gente está diante aqui, a grande probabilidade é sim de ser uma acumulação. Mas a gente pode comprar só por causa disso? Não. A gente precisa de outros indicadores que deem confluência e, mais importante, deem o gatilho para a gente fazer as nossas operações. Um indicador que eu apresentei para vocês ontem, inclusive tem vídeo dele na série Indicadores, é o Open Interest. E as liquidações também, né? Que vai ter vídeo na semana que vem. Inclusive, qual que é a regrinha, né, que a gente sempre fala do Open Interest? Se a gente está numa tendência de alta, a gente está vendo que as instituições querem acumular e a gente tem uma queda no Open Interest, ainda mais se tiver liquidação,
tipicamente isso vai ser um ótimo sinal. Por quê? Porque nesses pontos as pessoas estão sendo estopadas e liquidadas, dando a liquidez delas para as instituições. Por que, investidores? Porque quando alguém é estopado ou liquidado, por exemplo, um stop em long, que seria aqui, essa pessoa é obrigada a vender. E essa venda dá às instituições a liquidez que elas precisam para mandar o mercado para o outro lado. Então aqui eu vejo muito claramente 3 pontos principais de acumulação. Primeiro, essa queda aqui quase nos 9.500, né, não chegou a romper, pull. Queda no Open Interest, muita liquidação, possível oportunidade. 2, aqui, queda quando rompeu os 9.500, mesma coisa, muita liquidação, queda no Open Interest. E 3, que foi lá no fundo mesmo. A gente estava tendo queda no Open Interest, olha só, bem forte. E também não teve uma liquidação, mas vários candles com muita liquidação. Ou seja, 3 pontos que dava sim para pensar em acumular, correto? E eu acho que essas compras, assim, quando a gente tem uma confluência numa tendência de alta e instituições acumulando, são compras muito mais seguras do que a gente operar, por exemplo, um rompimento dos 9.600. Vocês já devem ter escutado, né, que tipicamente a maioria dos rompimentos são falsos, né? Alguns falam 80, outros 70, enfim, é verdade. A maioria dos rompimentos é falso. Então, quando a gente vai operar, por exemplo, um rompimento aqui, a gente pode sim operá-lo, né? Principalmente se a gente tem indicadores que mostrem pra gente que esse rompimento tem grande probabilidade de acontecer, mas eu nunca vou querer operar um rompimento depois do preço já ter subido e já ter esticado um pouquinho aqui, correto? Então aqui já teve um rompimento que foi confirmado. E aqui agora eu vou apostar de novo que a gente vai romper e vai pegar esses topos todos? Eu acho que não, tá? Eu acho que tipicamente o que você deve fazer nessas situações é ou comprar quando a gente tem uma acumulação, ou B, entrar realmente no rompimento do padrão, beleza? Então, agora eu acho que o trem já passou, mas não se preocupe, né? Trade é assim, sempre tem o próximo trem e sempre tem novas oportunidades, ok? Olhando já a situação agora, tá? É pelos nossos indicadores. Começando aqui pelos próprios heatmaps, tá? Pra gente enxergar uma coisa bem interessante. Eu vejo que a gente está tendo, na verdade, desde lá de baixo, bastante instituição também tentando fazer o preço cair. Vocês estão enxergando? Algo bem diferente que a gente tinha nesse último rompimento, né? Então, isso é um sinal assim que me deixa um pouco preocupado. É um sinal que me mostra que pode ter tido bastante distribuição aqui e que as instituições estão tentando manter o preço abaixo desse topo aqui, lá nos 9.700, tá? A gente vê algumas ordens grandes em 9.640, em 9.700 aqui, em 9.730, mas não são ordens tão grandes assim que me falam, pô, não, vou abrir um short contra a tendência agora. Não, só são ordens que não me dão uma confluência para eu entrar aqui nesse rompimento dos 9.600, apesar de eu acreditar que sim, a gente tem uma boa probabilidade de continuar a alta, tá? Um indicador que mostra isso de uma maneira menos subjetiva é o MDM, né? O MDM que está somando aí o book para a gente. E a gente pode ver que, olha só, tinha uma predominância bem maior das instituições em venda e agora essa predominância caiu um pouco, né? Então, se o MDM aqui voltar a ficar com predominância compradora, é um ótimo sinal que esse rompimento vai acontecer, correto? Igual, por exemplo, a gente tem esse rompimento aqui, ó. Vocês estão vendo que o MDM, ele estava verdinho? Então, isso aqui é um bom sinal para a gente ver um rompimento, tá? Mostra que as instituições querem que esse rompimento aconteça. Então, atenção ao MDM. Investidores, eu estou falando aqui que o Bitcoin está numa situação boa, né? Que o Bitcoin está numa situação aí que a maior probabilidade dele é subir, mas eu entendo que essas oportunidades que a gente está captando aí são oportunidades para day trade. São oportunidades para a gente se posicionar e sair rapidamente do mercado. Por quê? Porque, tipicamente, quando a gente está num mercado com tanta incerteza igual o que a gente está hoje, a gente não quer estar em ativo de risco por muito tempo. E essa incerteza ela está se transferindo para o Bitcoin. A gente pode ver, por exemplo, que o Crypto Fear and Greed está em 53, né? Ontem ele estava em ganância, deu uma caidinha, o que é um bom sinal, né? Vamos ver como que ele vai se atualizar. Mas mesmo assim, 53 é um ponto elevado. E um ponto que me deixa bem preocupado é o Long Short Ratio, tá? O Long Short Ratio que está claramente numa tendência de alta, né? Nos primeiros rompimentos que a gente teve aqui, nos 9.200, nos 9.300, até mesmo nos 9.400, a gente estava caindo, o long short rate estava caindo. Agora ele está subindo, está em 1.20, tá?
Tipicamente isso não é um bom sinal. Se tem muita gente em long, essas pessoas tendem a ser realmente castigadas, né? Igual ontem a gente estava aqui, né? Mais ou menos nesses 1,20, o preço teve que fazer o quê? Dar uma corrigida para estopar e liquidar uma galera, correto? Mas, então, nesse momento aqui, outro indicador que eu queria apresentar para vocês, né? O Order Book Depth. O Order Book Depth, o que é ele, investidores? Ele também é um indicador aqui do TRDR e um indicador que está pegando o book para mim de todas as exchanges que eu quero, porque eu coloquei o Order Book Depth Aggregation. Ele pega aqui do 0 a 1% todas as compras e vendas que tem nos books das exchanges. Você pode escolher quais exchanges você tem aqui e mostra para você se tem mais gente tentando comprar ou mais gente tentando vender. Nesse momento aqui, por exemplo, tem mais gente tentando vender, ok? Eu coloquei o delta aqui, ou seja, a diferença aí entre as compras e vendas. Aqui embaixo, olha só, nas nossas acumulações, reparem, tinha muito mais gente tentando comprar, correto? Então, esse indicador aqui é basicamente o mesmo do MDM que vocês já conhecem, mas aqui eu pego o agregado de todas as exchanges que eu quero, ok? Outro indicador muito legal aí do TRDR, para quem não conhece essa plataforma, o link está na descrição, tá? Ela tem vários indicadores de sentimento que a gente está utilizando diariamente. Mas investidores, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e um forte abraço.